usa a vida deles para trazer a tua palavra, que é necessária em nossos corações. Tira todo medo e que eles se permitam a ser usados pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Aê! Pronto? Vou embora, hein? Fui. Paz seja convosco. Boa noite. Bom, como a tia Lela já falou, eu me chamo Fabi e esse é o Miguel. Nós viemos trazer uma palavra muito especial aqui para vocês. Vamos contar uma história muito legal. Mas antes, eu preciso da ajuda de vocês. Quem aqui quer me ajudar? Ó, tio. Eu preciso de um tio de cada lado. Eu preciso de 5 crianças desse lado e 5 crianças desse lado. Vamos lá. 5 e 5. Vamos lá, 5 e 5. Faz uma filinha aqui, ó. Faz uma filinha. Faz uma fila aqui. Uma filinha. Faz uma... Peraí, vamos lá. Faz uma filinha. Faz a filinha. Vamos lá, ó. Filinha. Vem cá, Eliel. Ó. Faz uma filinha. Aqui, ó. Todo mundo aqui. Filinha, filinha. Pera, Eliel. Ó. 1. Aqui, Eliel, de frente. Isso. Faz uma filinha. 2, 3, 4, 5, 6. Fica aqui. 7. Aí vocês vão para lá. Vamos lá. Não, tá bom. 8. Vem cá, você. 9. Aí o restante vai ficar em silêncio. O Miguel vai contar, vai falar algo para a primeira ali da fila. E você vai contar o que ouviu. Você vai contar para ela. Você contar para ela. Isso mesmo. E assim vai indo. Nós vamos fazer uma brincadeira que se chama telefone sem fio. Só que não é um telefone sem fio comum. É um telefone sem fio da promessa. Vamos lá, Miguel. Entenderam? Todo mundo entendeu? Então vai lá, Miguel. Vai lá, mais rápido. O que será que o Miguel falou no ouvido dela? Ai, será que ele contou? Júlia, o que ela contou para você, Júlia, no seu ouvido? Jesus que tem ordem. Jesus que tem ordem. O que você falou para ela, Miguel? Deus sempre cumpre nossas orações desde que tenha fé. Vocês viram isso? Repete de novo, Miguel. Deus sempre cumpre nossas orações desde que tenha fé. E o que você ouviu, Júlia? Jesus que tem ordem. Jesus tem ordem. Vocês entenderam? Podem sentar, crianças. Obrigada. Vocês entenderam como que a gente falou uma palavra lá, uma frase lá, e quando chegou aqui, chegou diferente? Assim acontece nas nossas vidas. A gente escuta uma coisa, aí conta para outro de um jeito, que o outro conta para o outro de um jeito, que conta para o outro de um jeito, e quando chegar lá no final, não tem nada a ver com o que a gente falou. Mas com Deus as coisas não são assim. Quando a gente ora, Deus escuta nossas orações do jeitinho que a gente pediu,
do jeitinho que a gente falou. Não tem ninguém interrompendo a nossa comunicação com Deus. É uma ligação direta. Já pensou como seria ruim a gente falar uma coisa, Miguel, para Deus e Ele não entender e a gente ficar desesperado porque não foi isso que eu pedi, não foi isso que eu pedi, mas foi aquilo que Deus entendeu? Mas com Deus não é assim. Às vezes Ele faz as coisas não de acordo com a nossa vontade. Isso, Ele faz de acordo com o que a gente precisa. Às vezes a gente quer algo e pede para Ele e Ele entende aquilo que a gente falou. Não é igual esse telefone sem fio que chegou diferente para Ele. Mas Ele faz de acordo com a nossa necessidade, com o que a gente precisa. E hoje, nós viemos aqui para contar algo sobre oração. Uma história de um homem, né, Miguel? É. Um homem muito importante, que teve uma obra muito especial que Deus entregou na mão dele. Né, Miguel? É. Essa obra não foi uma obra qualquer. Essa obra foi uma obra muito importante. Ele só conseguiu ir até o final dela porque ele orou. E teve muita fé que aquilo iria acontecer. Que aquilo iria acontecer. E essa história aconteceu, há muito e muito e muito tempo atrás. Mas quem esteve aqui no culto da semana passada? Vocês lembram sobre o que falou? Sobre o que falou? Sobre Esdras. Vocês lembram da história? Que Esdras foi alguém muito importante também. Ele não realizou grandes milagres, ele não foi nenhum super-herói, mas ele fez algo muito importante que foi levar o povo a se render a Deus, né? A acreditar de novo em Deus, a se aliançar novamente com Deus. Só que Esdras, na história que foi contada a semana passada, Esdras estava lá em Jerusalém, certo? E lá a cidade estava toda destruída. E é aí que entra o nosso personagem de hoje. O nosso personagem de hoje, ele morava numa cidade, ele morava lá na Pérsia. Ele vivia lá com um rei muito importante. E esse rei... Oi? Não era Deus. Como que era o nome desse rei, Miguel? Artaxerxes. Artaxerxes. Olha que nome estranho, né? Então, esse homem se chamava Esdras. E será que ele era alguém importante também naquele palácio do rei? Não. O que o Esdras fazia, Miguel? Conta para eles. Esdras era um copeiro. Alguém sabe aqui o que é um copeiro? Então, fala aí. Não, copeiro. O copeiro é como se fosse um garçom. Alguém que sabe o que é um garçom? E o que um garçom faz? Calma aí, calma. Isso mesmo, todo mundo está certo. Ele serve as pessoas, mas qual que era a função do Esdras, do Neemias, Miguel? Conta aí. Neemias, ele tinha que provar as comidas e as bebidas antes de ser servido ao rei. Por conta que naquela época tinha muita gente que não gostava do rei e queria matá-lo ele de alguma forma. Aí, uma dessas formas era envenenando ele. Então, Neemias sempre tinha que provar as bebidas e as comidas antes de ser servida a eles. Profissão perigosa essa, né, gente? Já imaginou você ter que servir a comida e ter que provar a comida, porque se tivesse envenenado, o rei não comia? Mas se eu comer a comida que está envenenada, o que acontece? A gente morre, não é? Então, ele não era um simples copeiro. Ele fazia algo muito importante.
Só que Neemias estava lá, né, Miguel? Neemias estava lá no palácio do rei, lá em Suzã. Aí, de repente, Neemias recebe a visita de algumas pessoas lá da terra dele. Quem que eram essas pessoas, Miguel? Eram alguns amigos dele e o irmão dele. Isso, eles foram lá no palácio visitar e encontraram lá Neemias. E o irmão de Neemias falou o que para ele, Miguel? Porque ele chegou e falou assim: oi, como que vocês estão? Tudo bem? Não é assim que a gente cumprimenta as pessoas quando faz tempo que a gente não vê? Como que estão as coisas lá na nossa terra, lá em Jerusalém? Está tudo bem? Tudo legal? Ele todo feliz, achando que estava tudo mil maravilhas. Aí o que é que ele fala, Miguel? O irmão de Neemias veio com uma péssima notícia. Ele disse que os muros e os portões lá de Jerusalém tinham sido quebrados. Os muros todos destruídos, os portões queimados, a cidade estava à mercê de todos os perigos. E Neemias ficou ali pensativo, Neemias ficou triste. Ele poderia ter falado assim: não é problema meu, né, Miguel? Não é problema meu, eu estou aqui no palácio, estou numa condição boa, sou copeiro do rei, tudo bem que com os perigos lá, né? Mas sou copeiro do rei, não estou lá na cidade toda destruída, eles que se virem. Mas não, Neemias ficou muito entristecido. Então, Neemias ficou lá no cantinho dele, Neemias começou a orar, Neemias começou a jejuar, e Neemias, ele lembrou de uma promessa que o Senhor tinha feito para ele, que está lá em Neemias 1. Vini, põe aí para mim, amor. Vocês vão ler aqui comigo? Vamos lá? É do 5 ao 6. Bora lá, pessoal. Todo mundo no 3, lendo junto. E Neemias se lembrou dessa palavra, ó. No 3. 1, 2, 3. Então eu disse: Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que guarde a nossa aliança e o amor leal para com os que te amam, e obedeçam aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos aos teus olhos, estejam abertos para a oração que o teu servo faz hoje, diante de ti, dia e noite, em favor aos teus servos. O povo de Israel confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Vocês viram só? Neemias lembrou dessa palavra, da promessa que Deus fez. E Neemias começou a orar pedindo perdão pelos pecados de Neemias e do povo também. Por quê? A cidade de Israel estava destruída, os muros estavam todos destruídos. Só que aquele povo que estava lá, que voltou para aquela cidade que estava destruída, eles ficaram cativos durante 70 anos na Babilônia. E quando eles voltaram, encontraram a cidade daquele jeito. E eles não estavam mais assim, tão com o coração voltado para o Senhor. E Neemias lembrou e começou a pedir perdão. Então, certo dia, Neemias foi lá levar comidinha para o rei. Serviu o rei como fazia todos os dias. E o rei percebeu que Neemias estava triste. E, crianças, sabiam que naquela época, entrar na presença do rei triste poderia ser considerado até morte? Porque não podia chegar na presença do rei triste, não. Ele ia lá e matava. Como assim? Você tem que estar alegre, você tem que estar feliz. Você está me servindo, vai me servir triste? Não, de jeito nenhum. Mas Neemias não teve medo. Ele orou, não ajoelhou, porque às vezes a gente não precisa ajoelhar para falar com Deus. A gente, às vezes, está em um local que a gente não precisa ajoelhar. A gente ora na mente mesmo. No pensamento. Porque o que a gente mais tem que ter na oração é fé e crer.
Isso mesmo, e foi isso que Neemias fez. Neemias orou a Deus e chegou no rei e falou o quê, Miguel? Ele disse que ele queria ir lá em Jerusalém para poder reconstruir os muros da sua cidade natal. Neemias foi ousado, né? Como assim vai fazer um pedido desse para o rei, um copeiro? Mas algo inacreditável aconteceu. Criança, sabe qual foi a resposta do rei? Então falam aí qual foi a resposta do rei. Vocês acham que o rei deixou ele ir viajar e ficar dias longe dele? Quem que ia experimentar a comida? Quem queria experimentar a bebida? E se caso tivesse envenenado? Será que o rei deixou? O que vocês acham? O rei deixou. O rei deixou porque Neemias ele apresentou ao Senhor primeiro. Mas aí tem outro problema. Como que Neemias era o quê? O que Neemias era? Um copeiro, um garçom. E Neemias sabia construir? Neemias, ele não era um bombeiro, ele não era um engenheiro, ele não era pedreiro. Então, ele não tinha experiência nenhuma Em construção. construção. Como que iria fazer? Porque já pensou, ele estava preocupado, né? Porque como que assim a cidade que os antepassados dele vivia estava com os muros quebrados? Quem aqui mora em casa? Quem aqui mora em apartamento? O que tem em volta da nossa casa? Além da rua. Além da rua. Portão. Não. Peraí, eu ouvi alguém falar muro. Você viu alguém falar muro? Eu também ouvi. Isso mesmo. Ó, pessoal. Calma aí. Ó, fala aí, Miguel. O que é importante ter em volta da nossa casa, do nosso prédio? Muro. Muro. Como que seria a sua casa se não tivesse muro, Miguel? A gente estaria desprotegido. Porque imagina, você tá lá na sua casa de boa e do nosso muro sumisse. Poderia vir alguém lá e querer ficar no nosso quintal, querer ficar na nossa casa sem a nossa permissão. Não é verdade? Como que ficaria a nossa casa sem um muro para nos guardar? À noite, quem que ficaria seguro com o quintal todo aberto? Poderia entrar qualquer pessoa, né? Poderia entrar um ladrão, poderia entrar alguém para nos fazer mal, não é verdade? E essa era a preocupação de Neemias. Aí o que acontece? O rei autorizou Neemias a ir lá para Jerusalém. Só que ele não foi sozinho. Porque se ele fosse sozinho, ele poderia ser assaltado no meio do caminho, ele poderia ser até morto, né? Por alguns bandidos que estivessem no caminho. Neemias foi com uma caravana, né, Miguel? É. E o rei, além disso, deu o que para ele levar, Miguel? Deu algumas cartas. Porque como a viagem seria bem longa, ele teria que passar em várias cidades, províncias. Então, o rei Artaxerxes deu algumas cartas para ele. Porque essas cartas continham que ele estava indo para Jerusalém e também vendo se o pessoal daquela cidade poderia dar um pouco de recurso para ele levar lá para Jerusalém para poder reconstruir os muros. E assim foi. Neemias foi, pegou as cartas que o rei entregou para ele e foi embora. E foi passando de cidade em cidade, província em província. Era como se fosse um pedágio. Quando a gente vai para outro estado, a gente não passa por um pedágio? Não tem que apresentar lá o cartãozinho ou pagar o pedágio para passar? E assim foi Neemias. E ele foi recolhendo os recursos e indo. Quando chegou na cidade, Neemias ficou mais triste do que já estava, porque a situação era pior do que ele esperava, né, Miguel? É. Imagina, os muros tudo derrubado, os portões queimados, aquele cenário de destruição. Mas Neemias não se assustou, não. Neemias não desanimou. O que é que Neemias fez, Miguel? Ele também. Mas, além disso, ele chamou algumas pessoas para ir ajudar ele a reconstruir um muro. Porque ninguém faz nada sozinho, né? Ainda mais uma construção.
É, Sim. porque imagina, ele indo lá sozinho, e além disso, ele indo lá, construiu os muros sozinho. Um muro gigantesco. Isso mesmo. Então, Neemias foi chamando todas as pessoas. A maioria ajudou. Então, Neemias começou a grande obra daquela construção para levantar os muros e deixar a cidade segura. Só que não foi nada fácil. Oi? Para dar mais força. E Neemias continuava orando, e Neemias continuava buscando o direcionamento de Deus, e Neemias foi indo. Eles construíam uma parte, aí não dava muito certo, aí tinha que começar tudo de novo. Aí ele ia lá, construía, e tinha alguém que errava, e tinha que desfazer para refazer de novo. Então, não foi um trabalho que não foi difícil. Ainda mais Neemias, né? Que Neemias não era pedreiro. Como que Neemias ia ensinar o povo também? Nem Neemias e nem ninguém era um pedreiro, um engenheiro, nada do tipo. Mas o Neemias tinha fé e não desistiu. E estava indo tudo bem. Mesmo com esses contratempos de ter que recomeçar de novo um trabalho, outro que alguém tinha feito errado, surgiram algumas pessoas que não queriam o bem de Neemias. Veja só, o Neemias saiu lá do palácio, foi lá para Jerusalém ajudar a construir os muros, e foi lá, levou material, e mesmo assim tinha gente que não estava gostando do que Neemias estava fazendo. Já aconteceu isso com vocês? De vocês fazerem alguma coisa boa para alguém? De vocês estarem lá, super esforçados. Imagina que você está em um grupo. Aí, nesse grupo, vocês estarem se esforçando ao máximo para fazer lá o trabalho bonitinho para entregar para o professor lá no dia. Aí tem alguém lá, não fazendo nada, só reclamando, falando mal. É mal isso, né? Muito ruim. E veio uma turma querendo prejudicar Neemias. Começou a falar mal de Neemias, começou a prejudicar Neemias. Começou a ameaçar de mandar uma carta para o rei, falando que ele estava traindo o rei, querendo pegar a terra de Jerusalém para ele. Você já imaginou? Neemias ia sair como traidor para o rei. Você acha? Aí eles iam mentir para o rei. Ia falar que Neemias estava fazendo algo que Neemias não faria. E esses homens maus acabaram falando muita coisa de ruim do Neemias para o povo lá. Vocês acham que Neemias deu atenção? Vocês acham que ele ficou triste? Porque é ruim as pessoas falarem mal da gente sem a gente estar fazendo nada de ruim, não é? Não é mal? Não é ruim? A gente fica com o coração triste, não fica? Aí começaram a falar que Neemias não ia conseguir, né, Miguel? Que Neemias que aquilo não ia dar certo, que estava tudo errado. Mas Neemias não se importou com isso, não. Neemias, tapou os ouvidos e seguiu, né, Miguel? Da mesma forma que Neemias, ele tapou os ouvidos e seguiu a vida sem dar atenção para aqueles caras, você deve fazer o mesmo na sua vida. Se tem alguém lá falando mal de você, falando que você nunca vai ser aquilo ou isso, quem aqui quer ser jogador de futebol? Levanta a mão aí quem quer ser jogador de futebol. Tá, abaixa a mão. Quem aqui quer ser cantora ou cantor? Agora abaixa a mão. Quem quer dançar? Quem quer ser dançarino ou dançarina? Quem quer um dia estar aqui pregando para todas as crianças que estão aqui no culto? É um sonho, não é? Agora, imagina alguém vindo falar assim, que você nunca vai conseguir vir aqui um dia pregar porque você não tem dom para pregar, que você não tem dom para falar. Que você não é capaz de jogar a bola, que você não é bom para cantar, que você não tem voz. Não é ruim isso? Que você não é bom para dançar, que você não tem dom para dançar. Mas vocês não podem dar atenção a essas pessoas. Vocês têm que tapar os ouvidos, e entregar para Deus e orar para Deus capacitar. Porque a única pessoa que a gente tem que dar importância para ouvir,
quando a gente quer os nossos sonhos, realizar nossos sonhos, é Deus. Isso mesmo. E foi isso que Neemias fez. Neemias não ficou prestando atenção nas falas das pessoas contra ele. Neemias foi lá e acreditou naquilo que Deus tinha colocado no coração dele e foi lá construir mesmo sem ele ser capacitado para aquilo. Mas Deus capacitou. E depois de tudo isso, passaram-se 52 dias. E o que é que aconteceu, Miguel? Eles, com muito esforço, com muitos erros e também muita dedicação, conseguiram terminar os muros. Isso mesmo. Mesmo todo mundo indo contra, mesmo ninguém acreditando em Neemias, todo mundo não, né? Algumas pessoas, a maioria estava ali para ajudar. Mesmo com todos esses empecilhos, uma hora dando certo, outra hora não dando certo, eles, enfim, construíram o muro, os muros e construíram o portão também. E tudo isso por quê? Foi pela força dele? Vocês acham que pela força de Neemias? Foi com a ajuda das pessoas e de Deus, porque foi Deus que capacitou Neemias. Foi Deus que quebrantou o coração do rei, lá onde Neemias morava, e ajudou, de certa forma, Neemias a ir em viagem e recolhendo, né, aquilo que poderia levar para ajudar na construção dos muros. E tudo isso porque Deus agiu. E é assim que Deus faz na nossa vida. Mas Deus só age na nossa vida quando nós falamos com Ele, quando nós oramos a Ele, sabe? Quando nós conversamos com Ele. Porque... Então, a gente tem que sempre ter muita fé, muita coragem, muita dedicação e sempre estar conversando com Deus. Porque Deus sempre vai estar do nosso lado, nos ouvindo, de ouvido aberto para nos escutar. Então, quando você quer falar aquele sonho para Deus, mesmo você não tendo muita experiência, não sendo muito bom, sempre ouça a Deus, que Ele sempre vai te ajudar nesse caminho. Não importa o que aconteça. Isso mesmo, Deus sempre está de ouvidos abertos para nos ouvir. E Ele tem uma grande obra para fazer na sua vida. Independente de você seja pequenininho, ou seja adulto, ou seja já de idade, não importa. Deus tem uma obra para fazer na vida de cada um. É você que Deus vai usar na escola para falar do amor dele para os coleguinhas, vai usar para aquele parente. Quem tem aqui um parente que ainda não conhece Jesus? Que não vem para a igreja? Levanta aí a mão. Quem não tem um parente que não vem para a igreja? Um tio, um avô, um irmão mais velho. Pode ser qualquer um. Então, levanta aí a mão. É você que Deus vai usar para realizar a obra na vida dele, para trazer ele para a igreja, para conhecer Jesus. Quem tem um sonho assim muito especial no coração e fala, é algo impossível para acontecer. Mas para Deus não é impossível. Nada para Deus é impossível. Nada para Deus é impossível. Então, às vezes você sonha em fazer uma viagem, ir num lugar assim, especial, a conhecer algumas pessoas da família que nunca conheceu e tem um sonho de ir lá, mas acha, eu não vou conseguir. Consegue, porque Deus ele é fiel para realizar a obra nas nossas vidas. Só depende da gente. Então, agora eu vou pedir para vocês fecharem o coração, fechar os olhos, colocar a mão no coraçãozinho de vocês. Ô, Chios, ajuda a gente aí vendo quem está aí com os olhos fechados, com a mãozinha no coração. Pensem aí em algo que você quer muito que aconteça, mas que para você acha que é impossível. Independente do que seja. Se quer ser um jogador de futebol no futuro, se quer estar aqui ministrando louvor junto com o pessoal, se quer estar ministrando a palavra. Já pensou? Então, agora fecha os olhos bem forte. E quem não conseguir fechar, coloca uma mão no olho, bem firme. Quem não conseguir fechar os olhos. Isso. Então, ora assim comigo. Senhor Jesus, nesta noite, eu te entrego os sonhos do meu coração.
Ouça a minha oração, Senhor. Realiza a tua obra na minha vida. Me capacita, Senhor. Porque mesmo eu sendo pequeno, eu sei que tu podes realizar uma grande obra na minha vida. Que eu seja como Neemias, que acreditou, que confiou e que pôde ver o que tu realizaste na vida dele. Em nome de Jesus. Amém.